Quando Davi escreveu, "O Senhor é meu pastor", ele usou uma imagem que, para nós, pode parecer distante, mas que na época era repleta de significado e intimidade. O pastor não era apenas alguém que guiava um rebanho. Ele conhecia cada ovelha pelo nome. Ele sabia quando uma delas mancava, quando outra estava assustada, quando uma se afastava demais. O pastor não era um chefe. Ele era um cuidador, um companheiro constante. Assim é o nosso Deus. Ele não se apresenta como um rei distante, mas como alguém que caminha conosco, que se abaixa para nos resgatar, que enfrenta lobos para nos proteger. Quando Davi diz "meu pastor", ele está declarando algo profundamente pessoal. Não é apenas o pastor do mundo, ele é o meu. É como se dissesse: eu sou visto, eu sou guiado, eu sou cuidado. E essa verdade tem poder. Em um mundo que tantas vezes nos empurra para o anonimato, para o abandono e para a solidão, saber que temos um pastor que cuida pessoalmente de nós muda completamente a forma como enfrentamos os dias difíceis. Ele não nos esquece. Ele não nos perde de vista. Ele nos guia pelo nome. Por isso, mesmo que falte força, direção ou paz, quando o Senhor é o nosso pastor, nada realmente nos falta. Porque onde Ele está, há provisão, há consolo e há segurança. Muitas vezes, ao ouvirmos "nada me faltará", nossa mente corre para uma promessa de abundância material. Contas pagas, saúde perfeita, vida sem problemas. Mas o salmista está dizendo algo ainda mais profundo. Quando o Senhor é o nosso pastor, temos tudo o que realmente importa. O "nada me faltará" é a certeza de que não estaremos sozinhos, mesmo em vales escuros. É saber que, ainda que o pão seja simples e a casa modesta, o coração estará cheio de paz, porque a verdadeira suficiência não está nas mãos, está na alma. O mundo nos empurra para desejar mais, comprar mais, conquistar mais. Mas essa palavra vem como um bálsamo. Se você tem Deus, você tem o essencial. E quando o essencial está presente, o restante encontra o seu lugar. A ovelha não precisa entender o caminho. Ela apenas precisa confiar no pastor. E se ele está conosco, não há falta que nos roube a esperança. Nem sempre entendemos o caminho que estamos trilhando. Há momentos em que tudo parece confuso, silencioso e escuro. Mas quando confiamos que o Senhor é o nosso pastor, descansamos na certeza de que Ele sabe para onde está nos levando. A ovelha não entende o vale, mas o pastor sabe onde está a sombra e onde está o alimento. Deus não erra rotas, não se atrasa e não se perde. Muitas vezes, nossos olhos só enxergam o presente, mas Ele já viu o final. Por isso, mesmo que você não veja saída, mesmo que a porta ainda esteja fechada ou a resposta ainda não tenha vindo, você pode continuar caminhando com confiança, porque quem guia é fiel. Ele conhece os atalhos que evitam tragédias, os desvios que ensinam e os caminhos que parecem secos, mas levam à provisão. Em vez de temer o que não entende, confie em quem já conhece o destino. Com Deus à frente, até o caminho incerto leva à vitória. No meio da confusão da vida, onde tantas vozes disputam nossa atenção, há uma que se destaca para quem tem intimidade com Deus: a voz do pastor. Quando o Senhor é o nosso pastor, sua voz nos acalma, nos direciona, nos chama pelo nome, em meio às notícias assustadoras, diagnósticos difíceis, traições inesperadas e decisões confusas. Ouvir a voz de Deus é o que nos mantém de pé. E essa voz não vem sempre em gritos ou milagres visíveis. Muitas vezes, ela sussurra no coração cansado, no versículo que salta aos olhos, na oração feita em silêncio. Essa voz traz direção quando tudo parece incerto, e paz quando tudo ao redor é guerra. Ovelha nenhuma precisa saber o caminho se consegue reconhecer a voz do pastor. Quem escuta a voz de Deus não se perde, ainda que caminhe pelo vale. Se o mundo grita e você não sabe o que fazer, silencie a alma e ouça quem nunca erra na condução. Nem todo o cuidado de Deus se manifesta em milagres visíveis ou respostas imediatas.
Muitas vezes, ele nos guarda de perigos que nem vemos, nos livra de decisões erradas e acalma tempestades antes que comecem. Seu cuidado é diário, constante e silencioso. Como um pastor atento, ele observa cada passo, corrige o trajeto, afasta o mal e provê o necessário. Pode ser que você não perceba, mas o simples fato de estar vivo, de ter força para mais um dia, é prova do cuidado do pastor. Há dias em que tudo parece igual, rotineiro ou até sem graça, mas mesmo nesses dias, Deus está agindo nos bastidores. O cuidado dele não falha. Mesmo quando ele parece distante, ele está presente. E mesmo quando não sentimos, estamos sendo guiados. A ovelha não vê o pastor a todo momento, mas está sempre sob seu olhar. Você é visto, cuidado e amado. E isso acontece todos os dias, mesmo que você não perceba. Muitos buscam descanso em viagens, distrações, sono ou entretenimento, mas continuam cansados por dentro. Isso acontece porque o verdadeiro descanso não está em parar o corpo, mas em acalmar a alma. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele não apenas nos guia, Ele também nos dá repouso. Ele conhece o peso que carregamos e nos conduz a águas tranquilas, a momentos de refrigério, mesmo em meio à rotina. É possível descansar mesmo sem férias, ter paz mesmo com contas a pagar, sorrir mesmo sem entender tudo. Porque o descanso de Deus não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Quando seguimos sua voz e confiamos em sua direção, aprendemos a respirar mais fundo e a viver com leveza, mesmo em dias difíceis. A alma guiada pelo pastor encontra repouso. Não é a ausência de lutas, é a certeza de que não lutamos sozinhos. E essa certeza traz um descanso que o mundo jamais poderá oferecer. Nenhuma ovelha gosta de passar por vales, e nenhum ser humano gosta de enfrentar momentos difíceis. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, até os vales ganham propósito. As lágrimas não são em vão, os silêncios não são ausência, e a dor não é abandono. Deus usa o vale para nos ensinar, nos amadurecer e nos aproximar dele. Ele não evita todo o sofrimento, mas nos acompanha dentro dele, carregando-nos quando nossas forças acabam. Às vezes, é no vale que ouvimos com mais clareza a sua voz, que sentimos com mais profundidade o seu cuidado e descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos porque ele está conosco. Com o pastor à frente, o vale deixa de ser lugar de fim e passa a ser caminho de transformação. E mesmo com medo, cansaço ou dúvidas, podemos seguir. Porque se ele está ali, nada falta, nem mesmo coragem para continuar. O vale passa, mas o amor do pastor permanece até o fim. Deus não espera que você seja perfeito para merecer o cuidado dele. Ele conhece cada fraqueza, cada pensamento, cada queda. E mesmo assim, continua te chamando de filho. Um pastor conhece bem suas ovelhas. Sabe qual é mais lenta, qual se assusta fácil, qual se desvia com frequência. E mesmo assim, ele cuida de todas com paciência. Assim é o Senhor conosco. Ele não se espanta com nossas falhas, não desiste quando erramos, não nos abandona quando tropeçamos. Ele nos corrige com amor e nos conduz com graça. Muitas vezes, achamos que precisamos ser fortes o tempo todo para agradar a Deus. Mas a verdade é que ele se revela ainda mais quando reconhecemos nossas limitações. Porque é na fraqueza que o cuidado do pastor brilha com mais força. Você não precisa impressionar Deus, só precisa confiar nele. Ele conhece suas limitações e ainda assim, continua te amando intensamente, todos os dias. Deus não trabalha com padrões genéricos. Ele é um pastor que conhece a individualidade de cada ovelha e provê de forma específica. Às vezes pensamos que estamos esquecidos porque o que queremos ainda não chegou. Mas o Senhor não dá o que desejamos de forma impensada. Ele dá o que precisamos no tempo e na medida exata. Talvez você ore por provisão financeira e Ele responda com sabedoria para administrar o pouco. Talvez você clame por cura
e Ele ofereça força para suportar. O cuidado de Deus nunca falta, mas nem sempre vem da forma que esperamos. Ele não age por pressão, mas por amor e sabedoria. Quando o salmista diz "nada me faltará", ele está afirmando que aquilo que é necessário nunca será negado. Deus supre de maneira certeira, porque enxerga o coração, os medos e o futuro. Confie. A provisão virá, como e quando for melhor para a sua jornada com Ele. O medo nos paralisa, nos faz duvidar, cria cenários que muitas vezes nunca vão acontecer. Mas quando reconhecemos o Senhor como nosso pastor, algo muda por dentro. Não porque deixamos de sentir medo, mas porque aprendemos quem está no controle. A presença do pastor nos lembra que não estamos sozinhos na escuridão, nem indefesos no vale. Ele vai à frente, Ele cerca por trás, Ele nos sustenta por dentro. A fé não elimina todos os temores, mas redefine a forma como lidamos com eles. Não enfrentamos os desafios confiando em nossa força, mas descansando na fidelidade de quem nos guia. Com o Senhor como pastor, o medo pode até sussurrar, mas não grita mais alto que a voz de Deus. Não precisamos saber o futuro, só precisamos lembrar quem segura nosso presente. E nesse cuidado diário, o medo perde sua força e a paz ganha espaço. Porque a ovelha sabe, com o pastor por perto, ela está segura. Há momentos na vida em que não sentimos apenas falta de algo, mas sim a dor da perda. Perdas que marcaram profundamente pessoas, sonhos, oportunidades, saúde, paz. Quando o salmista diz "nada me faltará", ele não está ignorando essas realidades. Ele está dizendo que mesmo quando algo nos é tirado, Deus continua sendo o suficiente. O Senhor é capaz de restaurar o que foi quebrado, consolar onde ninguém mais alcança, e até transformar dores em testemunhos. O que perdemos pode parecer insubstituível, mas nas mãos do pastor, nada se perde sem propósito. Ele sabe como preencher os vazios, como trazer nova vida onde havia luto. Nem sempre ele devolve o que se foi, mas sempre oferece algo maior. A presença que cura, restaura e renova. E com essa presença, tudo muda. Porque quem tem o pastor, mesmo em meio à perda, continua inteiro por dentro, sustentado pela graça. Quantas vezes nos sentimos frustrados com portas que não se abrem, sonhos que demoram a acontecer, ou orações que parecem não ter resposta. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, entendemos que até os atrasos fazem parte de um plano perfeito. Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo dele, que é sempre o melhor. O pastor sabe quando a ovelha precisa parar, quando é hora de avançar ou quando é necessário esperar. O problema é que, no silêncio da espera, a ansiedade tenta nos fazer duvidar. Porém, Deus nunca se atrasa. Ele está preparando o cenário, fortalecendo o interior, moldando o coração. O que parece demora, na verdade, é cuidado. Ele não nos libera para caminhos que ainda não são seguros. Ele segura quando o momento ainda não é favorável. Por isso, quando a resposta demorar, lembre-se: se Deus está guiando, o tempo dele é proteção, não punição. Há dias em que tudo parece silencioso. Não há emoção na oração, não há resposta visível, nem aquela sensação de que Deus está por perto. E nesses momentos, muitos pensam que o Senhor os esqueceu. Mas o cuidado do pastor não depende daquilo que sentimos, depende da fidelidade dele. Deus continua cuidando quando não ouvimos sua voz. Ele ainda está presente quando o coração está frio e as lágrimas já secaram. A fé verdadeira é construída não em sensações, mas em confiança. Assim como a ovelha não precisa ver o pastor o tempo todo para estar segura, nós não precisamos sentir algo o tempo todo para saber que ele está agindo. O cuidado de Deus é contínuo, constante e invisível aos olhos naturais. Ele trabalha em silêncio, restaura nas sombras, protege nos bastidores. Quando tudo parecer ausente, lembre-se: a ausência de sensação não é ausência de presença. Em um mundo onde somos constantemente lembrados de que tudo é substituível,
É reconfortante saber que, para Deus, ninguém é descartável. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele não mede esforços para nos manter por perto. Se uma ovelha se perde, Ele deixa as 99 para buscá-la. Ele não diz, ela se afastou por culpa própria, mas corre atrás com amor. Essa é a essência do cuidado divino. Um amor que persegue, que resgata, que insiste. Mesmo quando você sente que falhou demais, pecou demais ou se afastou demais, o pastor continua te chamando pelo nome. Ele não desiste de você, não te abandona por tropeços, nem te condena pelo cansaço. O amor dele é paciente e fiel. Não importa o quão longe você tenha ido. Se hoje você ouvir a voz do pastor, ele está pronto para te abraçar e restaurar. Com Deus ninguém é esquecido. Toda ovelha tem valor, inclusive você. A vida continua desafiadora. As contas não desaparecem. As perdas acontecem. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, a forma como enfrentamos tudo isso se transforma. Não vivemos mais guiados pelo medo, mas pela confiança. Não caminhamos mais sozinhos, mas com uma certeza diária. Ele está conosco. Essa consciência muda nosso olhar. O desespero dá lugar à esperança. A angústia se rende à paz. E o caos interno é acalmado pela presença de Deus. Com Ele como pastor, aprendemos que o essencial não é ter tudo resolvido, mas ter a quem recorrer em qualquer situação. A vida não se torna perfeita, mas se torna possível, mesmo nos dias mais difíceis. Nada me faltará. Não é um jargão, é um alicerce. É a convicção de que o pastor está no controle. E por isso, mesmo que tudo falte, a alma permanece inteira. Porque onde ele está, nada falta. Nem amor, nem direção, nem esperança.